Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Educação Financeira, trazendo mais uma aula. E hoje o tema da aula será salário. O que é salário, como que funciona e o que é salário mínimo. Então, pegue o caderno para suas anotações, peguem a sua apostila e me acompanhem em mais essa aula. Bom, pessoal, o que é o salário? O salário, ele é uma remuneração, ou seja, um pagamento que o trabalhador recebe. Normalmente, o salário é a principal fonte de renda das pessoas. Por que eu estou dizendo a principal forma é fonte de renda? Uma pessoa ela pode ter mais de uma fonte de renda. Ela pode ter o salário que ela recebe trabalhando, ela pode ter um imóvel alugado e ela recebe aluguéis todo mês, ela pode ter um negócio paralelo e ela recebe um pouco, ela ganha um pouco de dinheiro com isso, mas normalmente, se você não é um empreendedor, se você é um trabalhador, ou seja, se você não é dono do seu próprio negócio, a sua principal fonte de renda é o salário mensal, tá bom? E da onde que veio o salário? O nome salário vem de salário, que era uma quantia paga de sal pelo Estado para os soldados romanos. Exatamente, pessoal, sal de cozinha que nós conhecemos hoje, tá? Só lembrando, na antiguidade, lá na Grécia, em Roma, o sal ele era escasso, ou seja, você não encontrava sal para comprar em qualquer lugar. E por ser escasso, ele era um produto bastante caro. Então, os soldados tinham parte do seu pagamento pagos em sal, e aí eles poderiam trocar por outros produtos, outras mercadorias, porque o sal, perdão, tá passando um carro aqui, porque o sal, ele era quase uma moeda mercadoria. O que que isso significa? Ele era um produto tão caro que as pessoas aceitavam como moeda. Então você poderia ir lá e trocar o seu sal por um punhado de trigo, trocar sal por um punhado de soja, um punhado de cevada, pão, pagar alguns serviços que você quisesse com sal. E daí sal, salário, salário. Então, esse pagamento que os soldados romanos recebiam. Hoje, todo o salário, né, ele é pago em forma de dinheiro. Então, hoje ninguém vai receber em sal ou em nada do gênero. Vai ser sempre em dinheiro. E o valor do salário está associado à venda do seu tempo, ao seu conhecimento e à sua força de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu sou professor, correto? Para eu ser professor, eu tive que estudar, tive que fazer uma faculdade. E isso me capacitou a ser um professor. E quando eu venho aqui dar aula para vocês, eu estou passando o meu conhecimento. É o meu tempo em preparar a aula, em vir dar aula para vocês e o conhecimento que eu tenho. Então, por isso, por essa troca do meu tempo e do meu conhecimento, eu recebo um salário. Por exemplo, se uma pessoa trabalha com mão de obra braçal, um pedreiro, por exemplo, ele tem o tempo que ele está dedicando a essa atividade, ele tem o conhecimento de saber fazer as coisas e ele vai estar utilizando também a sua força física, a sua força de trabalho. E o salário é isso, é a troca do tempo, do conhecimento e da força de trabalho por uma quantia de dinheiro. E aí, eventualmente, pessoal, existem pessoas que ganham mais, existem pessoas que ganham menos. Isso está atrelado a várias coisas, a, por exemplo, a economia do lugar onde ela está, ou até mesmo de um país, o conhecimento que ela tem que ter para pegar determinado tipo de serviço. Então, por exemplo, um pedreiro não faz o mesmo serviço do engenheiro. Se der alguma coisa errada na obra, quem é culpado? O engenheiro. Então, por isso que existe estudo. Perdão, estou passando mais moto aqui. Por isso que algumas áreas ganham mais, porque até você chegar em determinado patamar, seja através do estudo, seja através da experiência, isso vai valorizar o seu trabalho e naturalmente você vai ganhar mais pelo seu serviço, tá bom? Bom, existem várias formas de você calcular o salário, ou melhor, de você precificar o tempo do trabalhador, ou seja, quanto esse trabalhador custa para a empresa. Tá? Então, o primeiro tipo de cálculo que a gente pode fazer é o salário por tempo, que é talvez o mais comum. Tá? O salário por tempo, o trabalhador vai receber uma quantia
correspondente ao tempo trabalhado ao mês. Né? Então, você vai fazer um contrato de trabalho com o empregador, você enquanto funcionário, não é? E vai falar o seguinte: olha, você tem que entrar de segunda a sexta, tal hora, você vai sair tal hora, você vai ter um intervalo de almoço, você vai trabalhar ou não vai trabalhar aos sábados, enfim. No final do mês, você vai ter trabalhado uma quantia de tempo, e isso daí vai ser o seu salário, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Uma pessoa que trabalha 40 horas por semana, 40 horas, pessoal, são 8 horas ao dia de segunda a sexta, que é a grande parte da população brasileira. Trabalha entre 40 e 44 horas semanais. E receba R$ 2.000 ao mês, por hora ela está recebendo 12 horas e 50. Ou seja, todo o tempo que ela trabalhar, cada uma hora vai contabilizar 12 horas e 50. Então, por exemplo, se ela teve que se ausentar, ela vai ter um desconto desse tempo que ela ficou ausente da empresa. Ou se ela trabalhou a mais, se ela fez hora extra, ela vai receber esse valor a mais e também com algumas bonificações que tem para quem faz hora extra. Então, na verdade, em hora extra, esse valor por hora acaba aumentando. Mas em via de regras, por hora, essa pessoa vai ganhar R$ 12,50 nesse modelo que eu estou mostrando para vocês. 40 horas semanais de segunda a sexta, tá bom? Outro tipo de forma de você precificar o salário é o salário de produção. E ele é pago de acordo com o desempenho do trabalhador. Então, quanto mais ele produz, mais ele vai ganhar. Tá bom? Então, por exemplo, tem empresas que falam que você tem que alcançar, produzir uma determinada quantidade de produtos para daí você receber o seu salário de forma integral. Normalmente, esse tipo de salário ele é pago como bônus ou gratificação. O que eu quero dizer com isso? Você tem um salário fixo, então, por exemplo, um caso lá de R$ 2.000 ao mês, mas quanto mais você produzir, quanto mais você superar as metas, ou quanto mais você vender, você vai ganhar uma parcela disso em forma de produção, ou seja, o seu salário vai aumentar. Quer ver exemplos disso? Vendedores de loja. Casas Bahia, Magazine Luiza ou vendedores também de roupas. Por que quando você entra na loja, já chega uma pessoa perguntando se precisa de ajuda e ela vai te ajudar a escolher, vai te mostrar onde estão as roupas, vai trazer os sapatos. Por quê? Para cada venda que ela realiza, ela aumenta a sua produção. Se ela aumenta a sua produção, ela vai ganhar mais, tá bom? Então tem muitas profissões que tem no seu salário de produção uma renda muito grande. Perdão, está passando moto de novo, bastante barulhento agora. Voltando aqui. É, por exemplo, vendedores de artigos para casa, eletrodomésticos e móveis. Eles têm um salário base muito baixo. Então, em torno ali de R$ 1.500 ao mês. Mas essas pessoas, elas ganham com a sua comissão, com a quantidade de produtos que elas vendem. Então, no final do mês, o salário vai para 3, 4 mil, 5 mil. Por quê? Por conta dessa comissão, dessa gratificação, desse bônus pela quantidade de coisas que ela vendeu, tá? Existem várias profissões que têm esse sistema de produção ou de venda de comissão no salário final, que aumenta o valor do salário, tá bom? E tem também, pessoal, o salário por tarefa, tá? O salário por tarefa, ele é pago de acordo com a tarefa executada. Então, vamos pegar um caso aqui, uma pessoa que precisa produzir 1.000 peças de um produto, tá? É, assim que ela terminar, independente do tempo que ela gastou, ela vai ser pago, tá? Vamos pensar outras profissões aqui que pagam por tarefa. Panfleteiro. Sabe aquelas pessoas que passam na rua colocando o panfleto ou distribuindo o panfleto, colocando o panfleto na caixa do correio? Esse é um salário por tarefa. Então ela recebe uma quantidade X de panfleto. Ó, você recebeu 1.000 panfletos. Se você terminar meio-dia, beleza, você vai receber. Se você terminar às 6 horas, você vai receber a mesma coisa. Você recebeu pela tarefa, não pelo tempo que você vai demorar fazendo ela. Né? Então, isso é
um salário por tarefa. Normalmente são salários feitos por acordo. Então você faz um acordo de fazer um determinado serviço, por exemplo, pedreiros informais. Olha, você vai vir aqui, vai fazer uma reforma na minha casa e eu vou pagar tanto. Ah, mas eu vou demorar 2 dias, vou demorar 3 dias? Não, não importa. O salário fechado é esse, independente do tempo que você demorar, eu vou pagar esse valor para você. Então, isso é um salário por tarefas, tá? E tem outras formas também, tá, pessoal? De acordos informais que você pode definir aí com o empregador, como forma de você calcular o valor do seu serviço, tá bom? Bom, e o que que é o salário mínimo? O salário mínimo, ele é a renda mínima necessária para que um trabalhador deve receber para garantir a sua sobrevivência. Ou seja, é o valor mínimo que ele tem que receber para pagar sua alimentação, saúde, educação, moradia, transporte, todas essas coisas. Então, nós temos um salário mínimo, ou seja, pela lei, não se pode receber menos do que esse valor, tá? Hoje, o valor em 2020 é R$ 1.045, tá? Ou seja, esse é o salário mínimo que uma pessoa pode receber legalmente. Tem aqui algumas aspas, tá, pessoal? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha meio período, ela pode receber menos. Um estagiário, ele recebe menos. Se a pessoa está realizando, por exemplo, por tarefas, ela pode receber ao dia. Então, essa tarefa vai ser paga para você fazer esse dia aqui. Então, você não vai receber todo esse valor. Esse valor de 1.045 ele é para pessoas que trabalham regime de 44 horas semanais com carteira assinada, tá? Mas existem métodos e flexibilizações que você pode receber menos que um salário mínimo, tá bom? É, todo ano o salário mínimo ele é aumentado. Então, quando chega dezembro, já começa lá, olha, o salário mínimo vai aumentar 2%, vai aumentar 1%. E esse aumento é referente à inflação do ano e o crescimento do país. Ou seja, a inflação, a gente vai estudar isso bem mais para frente, mas para vocês saberem, tá? Inflação é o aumento dos preços. Então, todo início do ano, não aumenta a mensalidade da escola, não aumenta o IPTU, não aumenta o IPVA, não aumenta os impostos, o mercado não fica mais caro, água, luz, tudo fica mais caro. Isso é a inflação. Então, para compensar isso, todo ano o salário mínimo ele aumenta um pouquinho para compensar esse aumento dos preços, tá bom? Então aqui nós temos uma tabela, tá? Se tiver ruim para vocês lerem, vão na apostila que tem essa tabela também. Então nós vemos o desenvolvimento do salário mínimo lá de 2006 até 2019. Em 2006 era R$ 350. Aí foi para 380, 415. Aí em 2019, ano passado, estava R$ 998, tá? Aumentou R$ 44 em relação de um ano para outro. Então, esse aumento, como eu falei, é por conta da inflação, desvalorização da moeda, aumento dos preços dos produtos, você tem que aumentar os salários também, tá? Agora, pessoal, observem uma coisa, isso a gente vai ver em aulas futuras também. Lá em 2016, R$ 350 era considerado o mínimo para uma pessoa pagar moradia, transporte, alimentação, educação. Por quê? A gente está falando agora do poder de compra, tá? Todo ano a moeda ela desvaloriza um pouco. Então, viver acaba custando mais caro. Isso não significa que em 2016 as pessoas eram mais pobres ou menos ricas em relação a 2019. Isso significa que a moeda era mais valorizada. Então, se hoje a gente gasta 400, R$ 500 no mercado, em 2016 as pessoas gastavam 100 e com isso elas conseguiam fazer a compra do mês. Mas a desvalorização da moeda e a valorização dos produtos acaba fazendo com que isso ocorra, esse fenômeno de aumento dos preços. E não significa que você ter R$ 1.000 hoje, você vai estar mais rico do que quem tinha R$ 300 lá em 2016. Por isso que as pessoas falam que guardar dinheiro não é uma boa opção, porque
todo ano tem inflação, todo ano o dinheiro ele desvaloriza. Então, o ideal é fazer o quê? Tá investindo esse dinheiro para ele gerar dividendos, para ele gerar lucros e ir aumentando e não diminuindo, como a gente pode ver nesse gráfico aqui. Beleza? Bom, e a respeito do salário mínimo, existem diversos debates. Se ele funciona, se ele não funciona, se ele é positivo, se ele é negativo. Então, ó, para algumas pessoas, o salário mínimo ele não é o suficiente para fazer o custeio dessas necessidades básicas. Ou seja, R$ 1.045 não consegue pagar educação, alimentação, transporte, comida, moradia. Então, essas pessoas falam que o salário mínimo tinha que ser maior do que é hoje. Então, tem pesquisas falando que, baseado na inflação mensal, que o salário mínimo tinha que ser 3.000, 2.500, para garantir às pessoas o acesso a todas essas necessidades que são básicas. Tá? Outras pessoas dizem o seguinte: se o salário mínimo for muito alto, ou seja, se aumentar para 2, 3 mil reais, o desemprego vai aumentar. Por quê? Os empregadores, aquelas pessoas que empregam, não vão conseguir pagar tantos funcionários. Então, a tendência é aumentar o desemprego porque eles não conseguem manter o pagamento dos funcionários. Só lembrando, pessoal, boa parte dos empregos no Brasil são gerados por micro e pequenos empreendedores. Então, não são pessoas que estão nadando em dinheiro. Não, eles estão numa situação também, ainda mais agora, nesse cenário de coronavírus, bastante problemáticas. Então, essas pessoas elas não conseguem pagar salários maiores. Então, se aumentar muito o salário, essas empresas que não conseguem pagar funcionários, ou elas vão diminuir o seu quadro de funcionário, ou vão à falência, vão fechar porque não conseguem pagar, o desemprego vai aumentar, as únicas as únicas empresas que vão conseguir pagar são aquelas empresas gigantes, mas elas têm trabalho automatizado, então elas não empregam todo mundo. E o desemprego vai aumentar também. Então, é, pensar em salário mínimo tem os seus prós e tem os seus contras. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, peço que vocês fiquem em casa, lavem as mãos constantemente. Gostei bastante do que eu estou vendo, todo mundo fazendo as atividades certinha, me entregando, é isso mesmo. Vamos continuar com esse espírito, com essa garra, até a gente voltar às nossas aulas presenciais. Um abraço e até mais.